Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade. Vamos falar hoje sobre o Setembro Amarelo. Mais do que um chamamento, uma convocação à participação. A prevenção do suicídio. A forma de auxiliar objetivamente, com disposição, claramente, aqueles que sofrem de, inicialmente, desencanto. Depois, ansiedade, depressão. Mas quem fala é o convidado neste espaço. Por isso, trazemos estes convidados para o diálogo com o nosso telespectador. E, acima de tudo, para a orientação indispensável. Ninguém sabe tudo. Ninguém tem condições de ouvir uma chamada e dizer, vou fazer isto. Precisa saber por que vai fazer e como vai fazer. Por isso, trazemos ao Democracia de hoje a coordenadora do Comitê Canoense de Valorização à Vida e Prevenção ao Suicídio, Simone Glynn. A Lisiane Eberle, que é porta-voz do CVV Porto Alegre, Centro de Valorização da Vida. E o Dr. Ricardo Nogueira, que é craque, está no Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a Simone Glynn. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui e poder abordar esse assunto tão importante, ainda mais no mês de Setembro Amarelo. E esse Setembro Amarelo, como será conduzido? Nós, em Canoas, criamos o comitê em outubro do ano passado. Então, é um comitê que está recém-engatinhando, mas que já fez inúmeras ações. E nesse setembro, a gente optou, então, por fazer educação permanente em todas as portas de entrada, para que sejam sensibilizadas as pessoas que atendem as famílias e as pessoas que procuram pelo atendimento. Não só nos CAPs, mas também na educação, no desenvolvimento social, na segurança, com os conselhos tutelares, conselheiros de saúde, para que a gente possa, então, posteriormente, criar uma linha de cuidado à pessoa, à prevenção ao suicídio. Lisiane Eberle, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Nós estamos hoje aqui para falar do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que existe já em Porto Alegre há 49 anos, prestando apoio emocional a todas as pessoas que querem e precisam conversar, desabafar, falar de algum problema, através de voluntários que são treinados e capacitados para ter uma conversa acolhedora, uma conversa sigilosa, uma conversa sem preconceito, 24 horas por dia, todos os dias, através do número telefônico 188, que é gratuito, ou através de chat, que se acessa através do site cvv.org.br. É um prazer, Batista, para nós estarmos aqui e podermos divulgar um pouco mais desse trabalho tão lindo. Doutor Ricardo Nogueira. Pois é, 10 anos, né? Está o nosso Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio aqui do teu lado, né? E queria aqui te agradecer da oportunidade que tu sempre nos deu para nós tocar esse trabalho. E junto com o CVV, que é um parceiro, um irmão, né? Nós começamos juntos com o CVV de Porto Alegre, na época do Vitor Alfredo, né, que foi uma pessoa importantíssima, o Anildo lá em Novo Hamburgo, e agora nós estamos lá em Canoas, lá com a Simone, né, com os comitê, lá é o Comitê de Prevenção ao Suicídio, e segundo consta, parece que em breve um CVV também em Canoas, como já tem, como eu citei, Porto Alegre, tem Novo Hamburgo, tem Caxias, tem Santa Cruz do Sul. Então, essa é uma parceria, porque essa luta, Batista, é uma luta de todos nós. Não é só dos pais, não é só dos filhos, dos profissionais da área da saúde,
da área da segurança, da área da educação, da área da assistência social, é de todos nós, porque, infelizmente, essa situação do suicídio, Batista, atinge todos nós. E quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando assim, pô, setembro. E eu me lembro, né, que quando a gente era jovem, tinha a Parada da Juventude. Então, quando a gente esperava o dia da Parada da Juventude, se não me falha a memória, dia 3 ou 4 de setembro. Né? E as bandas ensaiavam um mês inteiro. Mês nada, o ano inteiro. Eu tocava na nossa gloriosa tricampeã nacional, a banda do Colégio Gonzaga, lá em Pelotas, né? Lá do irmão Lourenço Follman, né? Do Mota, que depois vieram aqui para o São João, Colégio São João aqui de Porto Alegre. E aí eu, quando olhava ali para o ginásio da Brigada, que foi demolido, todo mundo, a gente sente estranho, né? Quando dobra naquela rua e o ginásio não está mais ali. Então, dá uma situação assim, mas ao mesmo tempo que eu fico surpreso, e aquilo ali era uma referência, para mim foi uma agonia que acabou, porque ali eu passei a maior vergonha da minha vida, dentro daquele ginásio com a banda do Gonzaga, que a gente errou tudo lá, e a gente se apavorou. E o que aconteceu? Depois a gente ensaiou para nos recuperar, né? Inclusive, acho que a gente perdeu até para a banda da Escola Técnica Federal de Pelotas, que era uma banda maravilhosa também, então tinha uma rivalidade. Aqui, além do São João, tinha o Julinho, tinha o Parabé, tinha o Irmão Leão lá em Santa Maria, o Júlio Lemos, parece que tinha em Rio Grande. Assim, e a banda do Conceição em Guaporé, que sempre foi grande. Ah, bom, aí a tua região lá. Mas olha bem, era alegria, né? O setembro era a juventude, nós marchávamos, né? A gente odiava marchar, mas na banda gostava de sair. E depois vinha a Semana Farroupilha. Então, eu me lembro que o meu avô, Ato Nogueira, saía com aqueles cavalos lindos, nós ia lá ver o vô na Pira da Pátria, no Altar da Pátria. Então, setembro era o mês da alegria. E agora, a gente vê que cada vez mais nós estamos numa situação que o Rio Grande do Sul, e é uma coisa triste também, porque o Rio Grande do Sul a gente tem que trabalhar tanto, pesquisado tanto, e cada vez mais suicídios nós temos. E o que é pior, agora entre crianças, aquelas crianças que eram para estar lá, aqueles jovens, aqueles adolescentes, para estar lá vibrando com as suas bandas, com as suas tradições gaúchas, né? E, infelizmente, o suicídio é mais uma tradição gaúcha, infelizmente. Né? Se nós for analisar historicamente, aonde tem, e geograficamente também, aonde tem gaúcho, tem soja, tem chimarrão, grãos e suicídio. É o inferno, né? E na nossa história também. Mas a gente não pode esmorecer, né? Então, assim, como nós aqui estamos nessa luta, nessa trincheira, tu também sempre esteve conosco, nos ajudando, nos apoiando, abriu as portas, né, com essa resistência que tinha, né, de se falar sobre esse assunto, né? Então, nós estamos aqui para falar sobre o assunto, para trabalhar, né, e continuar essa luta, e esperamos continuar juntos. Essa é uma luta de todos, uma preocupação de muitos. Pois sim, houve resistência durante muito tempo ao debate sobre esse tema. Resistência baseada no temor. Uma das coisas mais necessárias na vida de todos é a coragem. Não confundir a coragem com valentia. Não confundir a coragem com a agressão. Mas a coragem de enfrentar os problemas. De frente. Né? De desafiar os problemas. E esses problemas que atingem as pessoas, dentre esses problemas, está isso. Essa consequência do desencanto, da desatenção, da ausência de cuidados. Cuidados que são da família, mas são também da sociedade. Passando pela escola,
e chegando à situação dos que estão aqui presentes hoje. É a situação de voluntariado, começa por aí. Depois tem a exigência organizacional, né, a estrutura que precisa ser montada. Não é uma profissionalização no sentido do lucro, da busca da sobrevivência, mas sim de evitar que o pior aconteça com pessoas que são atingidas por esse desejo, se posso dizer, desejo mórbido, né? Então, a razão do Setembro Amarelo é chamar a atenção para a responsabilidade de cada um, desde o conhecimento do problema ao seu enfrentamento, e enfrentamento com coragem. Por isso vocês falam sobre a programação e sobre o que acompanham no dia a dia nas suas instituições. A conversa, como sempre, liberada entre os convidados. É bem importante, assim, abordar essa questão do cuidado com o outro, porque é uma das consequências de quando a gente fica sabendo de uma tentativa de suicídio ou do próprio suicídio, a gente se culpar e querer saber o motivo, quando não existe um único motivo, existe um adoecimento gradativo e que às vezes culmina num suicídio. E para que a gente possa cuidar do outro e saber, né, como agir, a gente precisa também conversar sobre esse tabu, que o suicídio é um tema rodeado de tabu, com medo de que se a gente abordar esse tema, a gente vai incentivar o suicídio, quando na verdade a gente precisa saber detectar os sintomas para a gente poder ajudar o outro, porque se eu não reconheço, eu não tenho como ajudar o outro, e para isso a gente precisa conversar sobre isso. Canoas é muito preocupada com essa situação, porque tem uma situação peculiar, que eu chamo, que é cortada pelo Transurb e pela BR, onde tem muito índice de tentativas de suicídio e de suicídio nesses dois locais. E que até bem pouco tempo não se podia falar sobre isso. E acontece que quando se sabia, a cidade toda ficava chocada, que vem ao encontro dos estudos que dizem que a cada pessoa que se suicida ou que tenta o suicídio, 4 pessoas são afetadas diretamente e 19 pessoas afetadas indiretamente com aquela questão. Por que que eu não vi? Mas ontem eu falei com a pessoa estava tão bem e hoje já não está mais com a gente. E, de novo, qual é o motivo, por quê? E aquela angústia que, se não for tratado isso, a pessoa pode levar para o resto da vida. Imagina um casal de adolescente que um deles não quer mais namorar e o outro tenta o suicídio, ou às vezes até se suicida por conta dessa negativa. Se essa pessoa não receber o tratamento adequado, ela pode levar esse trauma para o resto da vida e até se sabotar na sua própria vida, né? Então, assim, a gente precisa olhar para as pessoas, sim, que tentam suicídio, mas a gente precisa olhar também para os sobreviventes, que é o grupo de sobreviventes que a gente vai instalar nos CAPs no município de Canoas. Para a gente poder dar conta um pouco mais qualificadamente dessas questões que envolvem o tema, nós utilizamos a metodologia das pessoas de referência, né? Então, dentro dos CAPs, vai ter uma pessoa que vai ser a pessoa de referência para os tentativas de suicídio, para os suicídios, para o atendimento aos familiares, e essa pessoa, então, vai ficar encarregada também, além das suas outras demandas, também encarregada de formar os grupos de sobreviventes, que é onde a gente vai poder trabalhar culpa, vai poder trabalhar a falta, a saudade, né? E todos aqueles sentimentos que permeiam o ato. Eu gostaria de falar sobre esse assunto. Eu também. Isso, né? Então, assim, a Lisiane já tem o know-how, né? Que o CVV tem um grupo de sobreviventes lá. Que eu saiba atualmente, eu acho que é só Novo Hamburgo, mas acho que aqui em Porto Alegre, depois tu fala. Santa Maria também. Aí depois a Lisiane discorre. Mas deixa eu, só para a gente não perder o gancho, né, Batista? Então é o seguinte, esse grupo de sobreviventes, eles foram criados em Detroit. Em 2008, houve uma crise econômica americana
que a economia americana quase quebrou. E Detroit é a cidade das montadoras, né? Da GM, da General Motors, da Ford, da Chrysler. Essas empresas quebraram. Detroit é uma cidade que tem 1.400.000 habitantes, ela é a mesma população de Porto Alegre. 700.000 pessoas foram demitidas. 700.000, ou seja, metade da cidade foram embora. Simplesmente foram embora da cidade, a cidade ficou abandonada. E a metade que ficou não tinha o que fazer, não tinha... Sabe por que eles foram embora? Porque nos Estados Unidos funciona da seguinte maneira: as pessoas têm hipotecas imobiliárias. Então, tu vai pagando a tua casa. Se tu não recebe salário, como é que tu vai pagar? Até o nome da crise foi a crise das hipotecas, a crise imobiliária. Ó, eu gosto do Batista porque o Batista ele tem uma competência, uma capacidade universal, né, de conhecimento que enriquece, né? Então, eu tinha como... Era a bolha econômica, e das hipotecas. Então, exatamente isso. O cara não tem que pagar a casa, como é que ele vai ficar com a casa? Então, tinham casas maravilhosas em Detroit, de milhões de dólares, que não valiam nada, porque não chegam a pagar. Quem ficou se desesperou. E tivemos o maior pico de suicídio da história até hoje. 89 suicídios por cada 100.000. Só para você ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, nós temos 10, 11 por cada 100.000. No Brasil, em média, é 4. Aqui no Rio Grande do Sul é quase 3 vezes mais. Então, esse é o grande problema do Rio Grande do Sul, que aqui é tudo multiplicado, né? Depois a gente vai falar dos detalhes do suicídio por faixa etária, etc. Mas focando na questão dos grupos sobreviventes. Então, lá eles criaram grupos de sobreviventes para os familiares dessas pessoas que se suicidavam. Esse grupo era só para familiares. E por que era importante isso? Porque a gente sabe que se tu não tratar a família, um se mata hoje, no outro ano, um outro membro da mesma família vai tentar o suicídio. E não só da família, da mesma aula, da mesma turma de trabalho. Então, a experiência que nós temos é de Detroit. E a experiência de Detroit tem uma metodologia baseada no AA, Alcoólicos Anônimos. Então, o que eles fizeram? Tiraram mais 24 horas de sobriedade, sem beber, por mais 24 horas de sobrevivência. O que nós fizemos? Tem até um filme sobre isso, com a Jennifer Aniston. Nós adaptamos e criamos um grupo de sobreviventes no Hospital Universitário de Canoas, que é dos pacientes, não é dos familiares, né? Então, esse grupo está em funcionamento, né? E agora a ideia da Simone é que esse grupo, mas pelo que eu estou vendo, depois ela explica melhor, o grupo de sobreviventes nos CAPs, Centro de Atendimento Psicossocial, deverá ser de familiares, né? Ou vai ser familiares sobre... Não, nós podemos começar com os de familiares. Né? Então, Vamos lá, Legiane. Então, assim, Porto Alegre já conta com um grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio desde 2015. Que interessante. E sobreviventes para o CVV são as pessoas que tentaram o suicídio e também os familiares ou amigos de pessoas que se suicidaram. E é muito interessante esse grupo, e eu acho sim que ele deve ser ampliado o máximo possível. Eu mesmo tenho ido nos municípios que chamam para capacitar as pessoas para fazer esse grupo, porque sempre a sementinha é plantada e costuma vingar em algum local, né? Então, como funciona? Essas pessoas se encontram, aí a periodicidade é combinada com o local, ou quinzenalmente, ou mensalmente, ou semanalmente, como for, e é um grupo, como é feito por voluntários, ele não é uma terapia, porque são voluntários treinados e capacitados, não é uma terapia, mas funciona como uma terapia. Claro. Porque eu vou ouvir o que o outro tem para dizer, todo o sofrimento passado pela perda de alguém ou pela tentativa. O relato de uma pessoa pode acalmar o coração de outra. O relato de alguém
pode me fazer mudar de ideia. Uhum. Ou o que ele fez para acalmar um pouquinho essa dor, esse sofrimento, pode ajudar o outro Claro. nessa sua luta, nesse seu dia a dia, o que fazer para isso. E também existe a perspectiva de que essas pessoas se tornem companheiros de vida, para ir num aniversário, para ir caminhar num parque, para fazer uma mudança de vida. Uhum. Né? Então é muito eficaz. Aqui em Porto Alegre hoje nós temos 2 grupos de GAS, Grupo de Apoio ao Sobrevivente de Suicídio. Um deles é no CAPS Pernambuco, que foi recém-inaugurado e nós já estamos lá, que funciona na primeira e na terceira segunda-feira do mês, ou seja, hoje é dia, à 1h30 da tarde. Ele é aberto para quem quiser comparecer. E temos também lá no CAPS Girassol, que fica na Restinga, na segunda quinta-feira do mês, às 16 horas da tarde. E nós percebemos o quanto eficaz são esses grupos. Porque a pessoa é um espaço para desabafar e para ter certeza que quem está ali passou por essa situação. Compartilha da mesma Compartilha da mesma dor, vai entender exatamente o que eu estou falando. Como tu disseste, Simone, vai aliviar, quem sabe, a culpa de um pai. Quando ele escutar um adolescente dizer que tentou o suicídio por questões que não é familiar, sabe? E alivia aquela culpa de um pai por saber que é por outras questões. Então, quer dizer, eu não me sinto tão culpado. Que nunca é um né? motivo só. Não né? é um motivo só. Está comprovado isso, né, doutor? Que muitos têm problemas psíquicos que podem ser diagnosticados, que têm que ser tratados. Né? Como a gente fala que a pessoa que tenta o suicídio, ela quer morrer. Não, ela não quer morrer. Ela quer aliviar a dor que ela sente. Aquela dor imensurável. Ela quer acabar com a dor, Ela não quer com a vida. matar a dor. Matar a dor. Acabar com a dor. Que ela não sabe como. Então ela diz, vou morrer. Né? E não é por aí. A gente precisa tentar achar uma saída, tentar ajudar de alguma forma. Setembro Amarelo vem aí para isso. Para quê? Para a gente falar sobre o tema das duas partes. Falar que existe essa questão de prevenção. Falar que as pessoas tentam, falar onde buscar ajuda. E deixar falar quem tenta se matar. Deixar falar, abra o coração, fale. O CVV está aí para isso, 24 horas por dia, para que a pessoa a fale. Lisiane fala um ponto assim, muito importante. Os pais ficam sempre se culpando. Às vezes, coitados dos pais não tem nada a ver com aquilo. É um problema na escola, que a criança é vítima de bullying de um outro coleguinha, né? Ou é o problema de um relacionamento amoroso, que muitas vezes, principalmente na adolescência, eles escondem, não querem. Então, como diz a minha neta, né? Ela diz assim, pois é, o que eu gosto não gosta de mim, né? Então, a gente já trabalha a questão da rejeição, né? Dentro da escola. Né? E eu gostaria até de falar mais sobre essa questão da escola, porque eu vejo que na prevenção do suicídio, o nosso grande problema hoje de engajamento nesse trabalho é a área da educação. A área da segurança é a maior parceira, né? A Brigada Militar, se não fosse a Brigada Militar, eu não me canso de repetir, nós teríamos muito mais suicídios. A Brigada Militar é que evita, porque a Brigada Militar tem os negociadores que negociam. Os bombeiros também. Os bombeiros, né? É que agora separou, antigamente sempre era junto, né? E, então, os bombeiros, eles negociam, o pessoal vai se atirar dos prédios, eles têm uma operação chamada Homem-Aranha, que ninguém fala, ninguém divulga. Então, o pessoal se ameaça a se atirar, um negocia, o outro vem lá com as cordas, um negócio até de cinema mesmo, e pega a pessoa. E no verão, o pessoal se atira dentro do Guaíba e a Brigada Militar, ou os bombeiros, ou os dois juntos, pegam com helicópteros, tem um helicóptero que tem uma sacolinha, e aí pesca a turma lá. E não é pouco, não, é 3, 4 por dia. E aqui no centro da cidade. Então, é um problema que todos têm que estar juntos, como a gente falou. E na educação que a gente está tendo um problema muito, muito sério. Né? Vamos falar sobre educação no segundo momento do Democracia, porque estamos chegando ao final do primeiro bloco. E é importante salientar sempre positivamente essa ação permanente da Brigada Militar, que é também, e falaremos sobre isso no segundo bloco, vítima, entre os seus componentes, também desta sensação tão prejudicial
que é o de abandono, de desatenção e de não reconhecimento da sua atividade protetora da sociedade. Muitas vezes as pessoas, pela exceção, procuram julgar as atividades e as ações da Brigada Militar. Não deve ser julgado nunca por exceção, mas sim pelo conjunto do seu trabalho desenvolvido de forma tão efetiva e meritória em prol da sociedade. Essa excelente lembrança e também considerações que serão feitas no segundo momento do Democracia, aqui pela TV Assembleia. Voltaremos em seguida. O mundo mudou, as necessidades mudaram. Partido agora é o usuário. Atendimento é online. Reunião pode ser via chat. Autos estão no browser. Formulários são eletrônicos. Papéis serão eliminados. Benefícios para você e para a sociedade. Tudo mais rápido, mais seguro e mais prático. Como a justiça deve ser. PJE na Justiça Eleitoral. Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre o Setembro Amarelo. O doutor Ricardo Nogueira foi interrompido, por isso tem aqui a prioridade na retomada desse espaço, doutor. Então, falando dos setores, né? Então a questão da educação, que agora a Lisiane vai nos trazer algumas boas novidades, né? O nosso grande problema é na área da educação. Por quê? Porque está aumentando o número de crianças suicidas, como nunca, né? Então todo mundo nota isso e todo mundo fica numa situação que não sabe o que fazer, né? E não consegue detectar o problema. Então nós temos que, aonde que as crianças estão ou deveriam estar? Na escola e em casa. Em casa elas estão sozinhas e estão abandonadas, né? Não tem ninguém dentro de casa. Mas quem é que está dentro de casa? Aqueles que não tem o que fazer, aqueles padrastos lá desalentados, desempregados, que abusam das pobres das crianças, não são todos, é claro, mas ocorre num número cada vez maior. É o vizinho, é o outro maiorzinho, aí ele dá droga. Então a gente ficava estupefato quando aparecia um gurizinho de 13 anos que dizia que usava droga desde os 10. Agora a gente fica estupefato com um menininho de 9 anos que quer se matar. E esses dias já apareceu de 8, nunca havia isso. Aí o que ocorre? Segundo os dados do CITES, de Informações Toxicológicas, através do Alberto Nicolela, que é um grande pesquisador, cientista da área, ele nos mostra gráficos que aumentaram em 200% o número de crianças intoxicadas com medicamentos com propósito de se matar. Elas não se intoxicaram por acaso. Mas que tipo de medicamento é que elas se intoxicaram? Então tem uma pesquisa que eu vou apresentar posteriormente, nas palestras que nós vamos dar, que mostra quais são essas medicações. Mas são bem comuns. Do dia a dia que estão dentro de casa. De quem são essas medicações? Do pai, da mãe, da avó, até dos cachorrinhos. Ou seja, são medicações que estão dentro de casa. Né? Então, assim, as pessoas estão usando ou estão se drogando com drogas lícitas e ilícitas. Ou seja, medicamentos, álcool, outras drogas. E elas pegam junto tudo isso e tentam. E claramente, eu tomei porque eu quero me matar. Então, como é que nós vamos resolver isso? Né? Então, por exemplo, entre os idosos, os adultos, nós temos lá a nossa Brigada Militar, que ela atua direto. E aqui eu quero falar bastante da Brigada, porque é o seguinte, a Brigada, ela atua direto mesmo, ela negocia,
E outra coisa que a brigada faz muito, que também no fim de ano, quando o marido se separou e não aceita a separação, e faz sequestro, né? Começa com a pressão psicológica. Isso, e aí depois faz cárcere privado, quem é que vai negociar lá com a brigada? Lá para resolver isso? É a brigada, é a nossa brigada militar. No entanto, paradoxalmente, como tu falaste, essa mesma brigada militar tem um número de suicídio que é o dobro da média da população em geral. Aí todo mundo fica estupefato, mas, meu Deus do céu, como é que pode? Como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Em casa de enforcado não se fala em corda. São os famosos ditados populares gaúchos. Pois é, mas é isso que nós estamos aqui para isso, é para falar da tal da corda, onde é que está apertando a corda. Então, nós já fomos lá no Hospital da Brigada, já fomos na Academia Militar da Brigada, mas nós temos que continuar batendo na tecla. Aqui tem o Hospital da Brigada, tem o setor de saúde mental que se esmera, que se esforça. Mas só que a Brigada atinge o Estado inteiro. E o que ocorre na Brigada? Nós estamos estudando, mas por que isso ocorre? São jovens e têm acesso à arma, né? E aí vai. Então, mas na Brigada parece que estão tentando dar um jeito. O que a gente está vendo que na educação, depois vou deixar para a Lisiane discorrer mais sobre o assunto, nas escolas privadas, principalmente aqui de Porto Alegre, já há uma mobilização. No entanto, nas escolas públicas, nós tínhamos um gap, aí, um hiato, né, desde o fechamento dos centros de atenção aos educandos, os CAIs que existiam há décadas atrás. Né? E depois, é aquela coisa, tudo que é bom para que continuar, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem isso, né? Toca governo, se era bom, não faz. Raramente continua alguma coisa. Então, é essa situação. É o que eu queria dizer, que nós temos aqui, juntamente com a Secretaria de Educação, um órgão chamado CIPAV, que fica controlando as violências escolares. Eu não sei dizer todo o nome do CIPAV agora, mas o final é violências escolares. E dentro do CIPAV existem muitos parceiros, que são parceiros que vão nas escolas atender quando são detectados alguns problemas, como droga, como bullying, cortes, né, depressão, automutilação. Então, está começando a ser feito alguma coisa a respeito disso, né? O CVV também é um parceiro. Nós estamos trabalhando com os professores, o CVV optou por trabalhar com os professores, porque já tem bastante gente trabalhando com os adolescentes e com as crianças, né, em relação a orientações, a ouvir o que eles têm para dizer. Então é muito importante toda a sociedade, né, como o doutor Nogueira disse, se unir, a parte da polícia, a parte das secretarias de saúde, de educação, todos eles, porque é preciso fazer um enfrentamento a esse problema. Porque se aumenta o número de casos de suicídio, é preciso aumentar as ações para que isso não ocorra. E aí, né, quando a gente fala em CVV, o pessoal fala assim, você só trabalha com prevenção do suicídio. Não, a gente trabalha quando o problema começa. Porque o suicídio não é um caso isolado. Briguei com o namorado, eu quero morrer. Não é isso. Ninguém acorda dizendo, hoje eu vou me suicidar. Não é isso. Tem muitas outras coisas por trás. E a gente gostaria que as pessoas falassem do seu problema quando ele surge. Naquele momento, né, que me aconteceu o meu desemprego, ou que eu fui traída por alguém, um amigo ou um companheiro, que eu consiga falar disso para que eu esvazie o que está aqui dentro de mim, de uma forma que eu possa dizer, botar para fora toda a minha raiva e não acumular. Sempre se disse, desabafe. Desabafar. E não vou acumulando, porque se eu vou acumulando, vai enchendo o meu copo, né? Daqui um pouco extravasa com outras formas e eu quero acabar com a minha vida por causa disso, né? Então, mas as pessoas que escutam também têm que ser qualificadas para essa escuta, porque tem que ser uma escuta sem julgamento, apoiadora, acolhedora, porque senão não adianta, né? Eu querer saber como foi para matar minha curiosidade, não chego a lugar nenhum. Eu tenho que saber como foi para poder ou para ajudar. repreender, né? Reprimir. Ou para ajudar.
né? Porque só assim a gente vai conseguir reduzir os índices de que aconteça. E a questão, assim, o que a gente está mais preocupado é que tem muita gente pesquisando suicídio, tem centro observatório, tem mapa da violência, tem mapa do suicídio. Nós temos que trabalhar agora com esses dados. As ferramentas nós temos, agora como trabalhar? Então o CVV já tem uma tradição, são 49 anos. O Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio está aí com 10 anos, está engatinhando, né, o filhote. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos aqui no Governo do Estado um programa de prevenção ao suicídio, que foi a única época que a gente conseguiu diminuir o suicídio no Estado. Quando nós fomos avaliar o porquê, como é que vocês conseguiram isso? Então, nós fizemos sensibilizações, treinamentos e capacitações. E a gente fez nas cidades que tinham o maior índice. Então, o que ocorreu? É um fenômeno isso. Aquelas cidades que tinham os maiores índices, quais eram? Santa Rosa, hoje não aparece mais. No entanto, as cidades do lado aparecem, 3 de Maio, Três Passos, essas aparecem. Aqui na região do Fumo. Na área do Fumo, ali, o Vale do Rio Pardo. Vale do Rio Pardo, exatamente. Venâncio Soares é a cidade que tinha mais suicídio. Tinha mais suicídio na época, na área rural de Venâncio, tinha mais suicídio até do que Lituânia, história. Nós brigamos com aquele teu amigo prefeito lá, que era médico também, olha, mas não foi pouco. Eles diziam, pare de falar nesse negócio aqui, isso vai prejudicar o negócio do fumo. Não tem nada a ver com fumo, é o secante do fumo. Foi uma briga, graças a Deus essa briga valeu a pena. Hoje, Venâncio foi lá para baixo. No entanto, Santa Cruz continua sendo a cidade que mais tem suicídio hoje. E Santa Cruz é um fenômeno, que é uma cidade maravilhosa. E Santa Cruz tem tudo. Inclusive, Santa Cruz tem comitê. CVV, Tem comitê municipal. tem vários departamentos da própria Secretaria de Saúde de Santa Cruz que tratam de suicídio, só tem um problema, que na minha dissertação de mestrado eu mesmo detecto e já coloco, que eles não conversam lá entre eles. Então cada um faz o que quer. É um horror aquele negócio, né? São ilhas de atendimento? Não, olha, Santa Cruz é uma cidade, só que eles não falam, eles têm que conversar. Então isso nós estamos fazendo aqui, essa parceria, entendeu? Eles não conseguem parar e dizer, o que tu vai fazer? Então, como eu digo, ado, cada um no seu quadrado. Olha, o Centro de Promoção à Vida, que é o CPV nosso, e Prevenção ao Suicídio, faz isso. O CVV faz aquilo. O comitê lá de Canoas vai fazer isso. O Hospital Universitário vai fazer isso. Os CAPs vão fazer. Organizar esse negócio. É isso que nós temos que fazer. E não ficar nessa só conversa e conversa. Entende? Nós temos que ser práticos. Ação coordenada. Ação coordenada. Então, o que tem que ser feito? Sensibilização, que é isso que nós estamos fazendo, capacitação e treinamento. Então, é isso que nós fizemos. E não acobertamento. Isso é por aí. fundamental. Então, né? olha aqui, ó, o nosso centro atende hoje 24 horas por dia, o Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio, através de uma página no Facebook, que é Prevencal ao Suicídio, é o SIC, lá igual da Receita, né, para se diferenciar. Nós atendemos 24 horas também. E o CVV também. Só que o CVV tem uma demanda tão grande no 188 que às vezes o pessoal, liguei para lá agora. Eu digo, tá, peraí, calma, porque a demanda está grande, tá? A gente vamos ver o que nós podemos fazer. Então, o que a gente faz aqui? A gente dirige para a nossa rede. Então, aqui nós temos as emergências psiquiátricas do IAPI, emergência psiquiátrica ali da Vila Cruzeiro e assim por diante em cada local. O pessoal entra na nossa página, já aparece do lado assim, o endereço do CAPS da cidade dele, da emergência onde ele tem que ir. Entendeu? Conversar é com o CVV. Nós não. Nós já encaminhamos direto para os nossos serviços. Intervenção. Nós intervimos.
O CVV não pode intervir, porque eles não são profissionais. Nós somos profissionais, é diferente. Mas nós nos somamos, né? Nós nos somamos. Então, é isso que nós temos que fazer. Eles não são profissionais, mas são especialistas no atendimento. Isso. Né? E nós fizemos aquilo. Olha, Voluntários, se tem que internar, nós vamos internar. E assim por diante. Então, o que a gente faz? Hoje, o Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio, tem a sua página lá, Prevenção ao Suicídio, que nós administramos, ele funciona 24 horas, atende 23 países, tem 5.000 seguidores, né? Então a gente também, hoje a demanda também está grande, também precisamos de voluntários também para ajudar, mas nós temos lá os nossos residentes, os estudantes lá da UBRA, da medicina da UBRA, e agora nós estamos partindo para os cursos. Então, dia 10 agora, nós vamos ter uma conversa sobre suicídio lá no Hospital Universitário, que está todo mundo junto e convidado. Lá em Canoas. Lá em Canoas, que vai começar das 9 da manhã às 12 horas. Né? Então, nós vamos falar do nosso grupo de sobreviventes lá do Hospital Universitário, a Suelen, que comanda esse grupo, Suelen Varela, que é psicóloga, vai conversar sobre isso, uma conversa. Então, todos convidados. No mesmo dia, às 15 horas, nós vamos estar no Pão dos Pobres. O Pão dos Pobres é nosso vizinho aqui do lado. No Pão dos Pobres são atendidas 200 crianças vulneráveis, das regiões mais vulneráveis de Porto Alegre. Crianças que têm problemas de automutilação e todos esses outros problemas que a gente falou aqui. Só que nós íamos fazer isso às 15 horas. Acontece que a demanda foi tão grande que nós vamos fazer duas. Uma só para os alunos do Pão dos Pobres às 15 horas e às 16h30 para os agentes das instituições sociais de Porto Alegre, os técnicos, às 16h30. E como a demanda foi tão e tão grande, nós vamos repetir no dia 11, às 16h30. Dia 12, nós vamos estar todo mundo junto, num grande lançamento de uma campanha de publicitária e mídia que está sendo feita e articulada, que nós vamos divulgar em todos os meios, né, da questão do suicídio. Então, uma campanha como há 10 anos atrás a gente fez uma, mas foi até certo ponto tímida agora, como nós estamos mais musculatura, estamos com 10 anos. Então, mas é uma parceria nossa, do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio, o CVV, o Pão dos Pobres, o Governo do Estado. E o que a gente faz? Uma agência de publicidade. E a prefeitura não? O que a gente, o problema da prefeitura foi o seguinte: como o Estado é um guarda-chuva, porque senão nós temos que convidar, e claro que vão participar os 496 municípios. O Estado é o guarda-chuva em todas as prefeituras, incluindo Porto Alegre. E todas, e Canoas. Isso, né? Então, Canoas já está enganjado nessa campanha, já conhece a campanha, então todo mundo pode usar os instrumentos e ferramentas dessa campanha e bota lá, no caso de Canoas, é o Comitê de Prevenção e as demais secretarias, CAPs, todas. São representações designadas pelos municípios. Exatamente, isso. Não forçosamente Não, e todos, oficial do município. É uma campanha que é de todos. Então, nós estaremos lá. Dia 14, às 9 da manhã, nós vamos estar em Farroupilha, e aí vai. Queria convidar quem quiser participar no dia 8 de setembro, a Pedalada pela Vida, que vai ser junto com o Pedal da Inclusão, que também é uma ONG. 8 de setembro, domingo. 8 de setembro, domingo. Vai sair do Parcão. Ela ia sair originariamente ali do gasômetro, mas devido ao grande público, né, que tem por causa da Semana Farroupilha, vai sair do Parcão às 9 horas da manhã. Quem quiser ir, por favor, é em alusão a Setembro Amarelo. Nós queremos que as pessoas que possam vão de amarelo. É o Pedal da Inclusão que está fazendo, o CVV vai se unir a ele, o comitê que temos aqui também. E quem tem bicicleta, vá com a sua bicicleta, quem não tem, vai ter bicicleta para emprestar lá. Nós queremos fazer um grande evento quanto a isso, porque no Setembro Amarelo são feitas muitas ações, né? Como capacitações, seminários, palestras, a gente vai em muitos locais, o CVV vai. Então, esse Pedal da Inclusão
no dia 8 de setembro a gente também está convidando quem quiser. Então nós vamos agora convidar os 3 convidados aqui também, né? É um reforço, convidar os convidados. Então, que falem diretamente ao telespectador sobre o convite para a participação. 2 minutos para cada um dos convidados. Simone Glyn. A Prefeitura de Canoas vai fazer inúmeras ações através do comitê durante o Setembro Amarelo, desde a iluminação dos prédios públicos em amarelo para chamar atenção ao mês alusivo de prevenção ao suicídio, as capacitações, que foi o mote que nós elegemos como prioridade nesse momento que o comitê se estabelece no município, para que todo mundo conheça, saiba ao que se propõe e também capacite todas as pontas da rede de atendimento para a prevenção do suicídio e, mais importante, saber reconhecer. Acho que é importante também colocar que esse ano a gente teve um ganho bem importante da lei que obriga as escolas e qualquer pessoa que tenha conhecimento das lesões autoprovocadas, né? Que normalmente os adolescentes se cortam e que isso é bem importante e que também está na pauta da gente capacitar os professores. Nós também em Canoas temos um projeto que trata direto com os adolescentes, que a Secretaria de Educação encabeça, que é o projeto Amor à Vida, que trabalha com lideranças juvenis nas escolas e que é bem interessante também. Sugiro até que chamem para um programa, porque é muito interessante a metodologia usada. Acho que Canoas também está muito preocupada com seus adolescentes e crianças, como o Dr. Ricardo falou. É um número que está crescendo muito e que a gente se encontra até certo ponto meio que despreparado da demanda grande que está. E a gente precisa parar para pensar sobre isso, e nós estamos fazendo isso através dessa capacitação com os professores. E participar de todo... Vai ter um pedágio também de valorização à vida, onde a gente, ao invés de pedir, nós vamos fornecer folder para a rede de atendimento, fornecer os lacinhos amarelos e fazer com que as pessoas reflitam, então, sobre esse mês de setembro. Muito obrigado, Simone Glyn, coordenadora do Comitê Canoense de Valorização à Vida e Prevenção ao Suicídio, pela participação no Democracia aqui da TV Assembleia. Dr. Ricardo Nogueira. Pois é. Então, como diz a minha paciente lá do nosso grupo de sobreviventes do Hospital Universitário de Canoas, diz assim: vocês vão lá, vão falar. Não esqueça de dizer que não é só em setembro, não. Não se esqueça da gente. Nós precisamos ser atendidos, né? E sempre, não é só setembro, né? Então, nós estamos lá 24 horas, né, na nossa página lá no Facebook, Prevencar Suicídio, do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio. E estamos nessa luta, né? Estamos também junto com o Comitê Canoense de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio, que nós disponibilizamos um guia que nós publicamos através da Corag aqui do Rio Grande do Sul. Então é um guia bem prático, é um guia de bolso que vai ficar disponível de forma digital, mas se quiserem imprimir, pode imprimir, é livre, é gratuito. E estamos juntos, né, nessa luta, né? Quando eu falei esses dias com a Arita Bergman, que é a nossa secretária de saúde, já estamos juntos, então vamos embora. E a questão da lei de notificação das automutilações e tentativas de suicídio, essa lei ela é muito importante, porque ela obriga todas as escolas e hospitais a notificar. E como estava sendo conversado antes do nosso programa aqui, qualquer pessoa pode fazer essa notificação. Então, o que nós temos que fazer? É isso que o comitê lá de Canoas está fazendo. A capacitação para as pessoas saberem como notificar. Então, uma lei que foi publicada
esse ano, de autoria do Osmar Terra, que a gente acha que é de uma importância vital. E a luta continua, né? Não é setembro, é sempre. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio, entre muitos títulos, pela participação no Democracia aqui da TV Assembleia. Lisiane Eberle. Eu queria dizer que a campanha de Setembro Amarelo é uma campanha bebê. Ela começou em 2015 e estamos somente há 4 anos fazendo essa campanha e ela já tomou uma proporção muito bacana, muita gente engajada. Como disse a Simone, aqui em Porto Alegre também muitos órgãos vão iluminar. A gente mandou e-mail pedindo essa gentileza, que se iluminem, que coloquem a cor amarelo. Muita gente fazendo capacitação para falar sobre essa questão. E como disse o doutor Nogueira, é o ano todo. Em setembro, a gente intensifica as capacitações, os treinamentos, a gente fala mais disso, mas a gente precisa falar o ano inteiro. Perguntaram para mim se o Setembro Amarelo era porque as pessoas se matam mais em setembro. Não, é porque a gente precisa falar sobre esse tema em setembro. E da parte do CVV, eu quero dizer para vocês que nós recebemos em torno, e na média, de 12 mil ligações diárias. E somos somente 3 mil voluntários no Brasil todo para atender. A gente tem perdas muito grandes de ligações, as pessoas que tentam ligar e não conseguem, é por isso, porque precisamos de voluntário. Quem quiser ser um voluntário do CVV, por favor, mande um e-mail para Porto Alegre, tudo junto, portoalegre@cvv.org.br, que a gente fala lá o que precisa ter, né? Precisa ter mais de 18 anos e algumas outras condições. E que também estamos iniciando 2 turmas de novos voluntários no final de setembro. Então, quem quiser aproveitar essa empolgação do Setembro Amarelo e quiser ser voluntário do CVV, entra lá, portoalegre@cvv.org.br. E todas as nossas ações do mês de setembro e do ano inteiro está na nossa página do Face, que é CVV Porto Alegre. Lá a gente coloca tudo que a gente vai fazer, o que a gente já fez e também, se quiserem perguntar sobre os cursos de novos voluntários, podem perguntar também lá pelo Face Porto Alegre. E lembre-se sempre, número 188 é gratuito, é uma coisa única que tem no Brasil, usem à vontade para desabafar e falar sobre aquilo que lhe dói e que não tem ninguém para falar ou não gostaria de falar para outra pessoa. Aproveitem, 188 é o número. Obrigado, Lisiane Eberle, porta-voz do CVV Porto Alegre, pela participação no Democracia aqui da TV Assembleia, quando falamos sobre o Setembro Amarelo. E como foi dito aqui, falamos hoje. Importante que seja comentado, observado, acompanhado durante todo o tempo. E esse acompanhamento deve trazer o desejo, a vontade, a efetiva participação de todos aqueles que têm tempo para doar. Doar o tempo implica em ser ativo, participativo, útil. E a especialização é dada pelo Centro. O Democracia de hoje vai ficando por aqui. Pela TV Assembleia, agradecemos a todos aqueles que estiveram ao nosso lado durante o tempo deste espaço.